Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Empreende Direito. E se você é empresário, esse podcast aqui vai te trazer muito conteúdo. Então fica até o final. Já deixa eu aproveitar e pedir uma coisa. Já deixa seu like, que é para avisar o YouTube que esse conteúdo é relevante, que você está gostando, e assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Não custa nada, é só clicar ali no joinha e pronto. Já ajudou muita gente. Então vem com a gente e assista esse podcast que vai estar incrível. Bom dia, boa tarde. Como que é boa agora? Noite, boa noite. Né? Boa madrugada. Eu não sei que horas você está assistindo, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Jairo, mais um podcast. Número 9. Tamo junto, hein? Nossa. 9, número... Dizem que é a assinatura de Deus, esse número, né? Número importante. Olá, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje vai ser um podcast muito bom, assim. Acho que em termos de conteúdo, sobretudo conteúdo, vou chamar de científico, técnico-científico, porque uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada é que muitas vezes, muito embora os empreendedores, os empresários, eles tenham até, de repente, as competências internas para empreender, coragem, desenvoltura em vendas, essa coisa toda, no final, o que acaba acontecendo é que esse pessoal, eles acabam se perdendo nas questões técnicas, em especial naquilo que se refere aos números. Então, hoje a gente vai falar muito disso. Eu tenho certeza que vai ser muito rico, muito valioso. Bom, eu acho que eu também falar sobre isso, né, com uma contadora também é muito simples, né? Mas para um advogado empreendedor é um pouquinho mais desafiante, né? Ah, mas é um complemento, né? Posso apresentar já ou não? Deve. Para o povo não ficar aí na dúvida, né? Olha só, a pessoa que vai estar com a gente hoje, que vai ser o nosso entrevistado, ele é um grande amigo, está com a gente, né, em um outro projeto muito relevante, que eu acredito que tá muito em breve vocês já vão, né, tá conhecendo. Você acha que no próximo a gente já fala, ou nesse, ou mais um tempinho? O que você acha? O que você acha? Podemos falar um pouquinho nesse, né? Vamos falar no final? No final a gente fala um pouquinho. Fica até o final, então, que você vai conhecer um novo projeto muito legal que a gente está lançando aqui, tá bom? Ó, hoje vai estar com a gente, então, o Jonathan Fernandes, tá? O Jonathan, ele é economista, especialista em perícia contábil, financeira e atuarial, especialista em Big Data e Data Science. Ele está cursando hoje também a análise de sistema e tem uma trajetória bastante híbrida também. Tem um negócio que é muito legal, que ele também é praticante de Vipassana. E a gente vai falar um pouquinho disso para vocês saberem o que é Vipassana. Eu também já tive, né, a alegria de fazer isso. Foi uma coisa muito importante na minha vida e foi uma das coisas também que a gente se identificou. E, meu querido Jonathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom. Muito prazer. Bom você estar por aqui hoje. É uma satisfação enorme estar aqui. É um prazer, porque o convite de vocês para poder falar aqui é essencial para muita coisa, né? Eu gosto de falar. Então, quando a Bruna trouxe o convite para mim, eu já fiquei na expectativa. Falei, poxa, que legal, o que eu vou falar, o que eu vou poder trazer. É tanta coisa que eu já fiz, mas eu vou tentar me ater só ao que a gente já tinha conversado, mais a minha parte financeira, minha trajetória no mundo de fusões e aquisições. Então, eu vou tentar me segurar nessa área, mas eu tenho bastante coisa para compartilhar também. O importante é a gente deixar fluir, assim, Exatamente. né? Acho que Deus sabe todas certo. As coisas, né? Isso Amém. mesmo. Então, vamos deixar fluir. Assim. E assim, muito embora, Jonathan, a gente tenha aqui feito essa apresentação formal, né? Quase que um currículo, mas eu queria saber de você, da tua própria boca aí, quem que é o Jonathan, como é que começa a história, a tua jornada, explica pra gente quem é você. Eu acho que eu vou tentar não falar em terceira pessoa, né? Para ficar estranho. O pessoal fala assim, o Jonathan, né? Eu sou um curioso que adora estudar. Eu, quando mais novo, achei que ia trilhar uma carreira puramente acadêmica, seguir com mestrado, doutorado, lecionar. E a vida foi me levando para outros caminhos. Quando comecei a pensar em vida acadêmica, eu queria fazer ciências da computação. E lá já por volta de 2009, 2010, eu pensava em maiêutica socrática com computação. Que é o quê? É você fazer
a própria pergunta e responder a própria pergunta, só que utilizando inteligência artificial. Eu, com 15 anos, eu pensava isso, e é o que a gente está vendo hoje com os modelos de linguagem que eles fazem, né? Toda essa modelagem. Só que eu, por incrível que pareça, não segui para o caminho da computação. Eu fui para o mundo dos negócios. Eu fui cursar administração na nossa Universidade Federal aqui do Paraná. Depois saí da administração, me encantei pela economia e fui cursar economia. Me formei economista, sigo assim uma linha muito, vamos dizer assim, eu tento ser o mais científico possível. Então eu olho para todos os espectros. Eu não sigo nenhuma ideologia, nem política, nem de escola econômica. Eu sou muito... o que o Keynes fala, o que o Marx fala, o que o Mises fala, o que cada um dos pensadores... Estou citando os mais famosos aqui, né? Claro que a gente tem economistas muito mais renomados que a gente nem ouve falar. Mas o que cada um deles fala que contribui para a economia? Então, só para quem está ouvindo aí e já curioso, o que ele pensa? Eu penso cientificamente. O que a academia analisou sobre determinado fato histórico e o que foi concluído do pensamento econômico de cada uma das escolas, eu fico olhando para cada uma delas. Depois de me formar em economia, eu já trabalhava, né, durante esses 4 anos, nunca parei de trabalhar, trabalhei desde os 14 anos. E aí eu fui passando por várias experiências. Eu fui fazer estágio na Algar Telecom, trabalhei lá como trainee, passando por todas as áreas da empresa. Depois fui trabalhar na Volvo. Lá na Volvo eu comecei a trabalhar com inteligência de dados. Na época a área era Business Intelligence. Depois fui trabalhar na primeira área que está relacionada ao caminho com que eu mais demandei tempo profissional, que foi na área de novos negócios, numa grande empresa de tecnologia, que hoje é listada na Bolsa. E dentro da área de novos negócios dessa empresa, eu tive os primeiros contatos com a teoria relacionada a valuation. O que é o valuation, para quem não conhece? É você utilizar um pouco de matemática e utilizar um pouco de arte. Eles brincam que o valuation de uma empresa não é puramente número, porque tem muitos dados qualitativos que você precisa... Multifatorial, né? Multifatorial, precisa avaliar. Então, ali foi minha introdução nesse mundo de avaliação de empresas. O que eu fazia na área de novos negócios? A gente, como um time, avaliava as melhores oportunidades para investir em startups. Então, a gente tinha lá o CVC, o Corporate Venture Capital. Para quem não conhece a terminologia em inglês, é um fundo de investimento privado dentro de uma companhia. Toda companhia grande que tem um fundo de investimento para risco, eles costumam chamar de Corporate Venture Capital. Então, lá na nossa área de novos negócios, a gente tinha um funil onde recebia diversas propostas de empresas, de startups. Cada analista tinha algumas áreas de preferência ou que foi demandado para estudar. As minhas áreas eram blockchain, IoT, meios de pagamento e automações. Smart Cities, Smart Home, tudo que estava relacionado a essas tecnologias de IoT, eu que cuidava. Então, surgiu uma empresa lá que está relacionada com blockchain, eu que ia fazer toda a análise daquela empresa para entender se fazia sentido para a empresa aportar capital naquele negócio. Então, a gente avaliava cerca de 150 a 200 startups por mês. Olha, então, muito legal. Eram muitas startups que a gente avaliava. Que isso? E 150 por mês, assim, é o quê? 3 por dia. É bastante. Não, 3 em 30 dias, né? É. Considere 20 aí. Mas a gente tinha uma matriz de avaliação, que isso é uma das coisas mais interessantes. O que a gente colocava mais peso? A gente tinha uma matriz e cada empresa era uma bolinha nessa matriz. E a gente avaliava vários critérios para determinar onde essa bolinha ficava. Sim. É uma matriz tridimensional. Então, a gente avaliava que o que tinha mais peso, eu não vou falar das outras, porque boas delas eu nem lembro, mas a que mais tinha peso era o empreendedor. Diz que quando você vai apostar em corrida de cavalo, você vai ter o cavalo e o jockey, né? E aí
Dizem que o mais importante para um grande apostador de cavalo é o jockey. Não o cavalo. Deixa eu corrigir um negócio aqui, porque eu passei vergonha. 3 não, né? Ia dar mais 5, mais ou menos, porque 3 por 3 ia dar 90. Eu fiz enquanto você estava falando, interessante isso, de que o principal é o empreendedor, né? Eu fiquei imaginando, digamos que tem alguém aqui assistindo esse podcast e a pessoa tem uma startup. Como que ela faz? E aí, geralmente, a pessoa tem a ideia, mas não tem dinheiro. E aí, como que faz? Como que chega até alguém que possa ser um investidor? Qual que é o caminho? Existem várias maneiras de uma startup receber um aporte de investimento. Isso vai depender qual é o nível que ela está. Eu só tenho uma ideia? Então, você provavelmente vai passar por um processo de aceleração, você vai para uma incubadora, você vai para geralmente universidade ou alguns espaços reservados para esse tipo de iniciativa que vai receber um aporte pequeno, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais para dar o start nesse negócio. Para você começar a validar a ideia. Exatamente, vai fazer lá uma POC, vai testar e se não der certo, ou vai pivotar ou vai fechar aquele negócio. Eu não sei, eu estou usando alguns termos aqui. O POC é o Proof of Concept, né, que é a prova de conceito, e pivotar, para quem não sabe, é quando você muda de direção. Eu estava seguindo aqui, eu estava fazendo startup que era uma fintech. Não deu certo, eu vou para retail tech, porque eu vi que eu tenho mais afinidade com o varejo. Então, essas aqui são as terminologias. Então, acho que o primeiro passo é aonde que eu estou agora? Eu só tenho uma ideia? Não, eu já tenho um produto que foi definitivamente ali comprovado, eu já consegui ter um primeiro cliente, sei que o negócio tem demanda para isso que eu estou ofertando, e a partir de então você vai começar a entrar numa série de investimento. Daí você tem lá série A, série B, série C. Você pode também passar por um corporate venture capital, você pode passar por um fundo de investimento de risco privado, de algum banco. A gente antes estava falando, né, sobre a Bossa, estava falando sobre outros fundos famosos aqui no Brasil. Hoje tem várias aceleradoras também que já cresceram o suficiente. Santa Catarina tem a Júpiter, que é muito forte. Lá em Floripa tem um hub de startups muito forte. Aqui em Curitiba a gente também tem, mas eu vejo que Floripa, do que eu conheço lá, é bem mais forte e eles investem um pouco mais do que a gente vem vendo. Aqui em Curitiba, o investidor ele é um pouco mais conservador. O negócio tem que estar mais maduro, você já tem que ter tido pelo menos uma receita bruta X para eu poder investir, saber que você já está tendo lucro. Então, é um pouco mais averso ao risco, pelo que eu conheço do perfil dos investidores aqui de Curitiba, que podem ou não estar me ouvindo aqui. E alguns vão concordar, outros vão discordar com certeza. Mas como a minha trajetória já passou pelos dois lados, eu já estive na mesa de quem tem o capital para investir e está tentando de qualquer forma entender se aquilo é um negócio bom para investimento. Já estive no papel do intermediador, que é as boutiques de fusões e aquisições. Então, eu já fui analista de valuation, eu já fui consultor de negócios, acompanhei todo o processo do empresário que está insatisfeito com o negócio dele, quer vender, ou que os filhos não querem assumir a gestão da empresa, e aí ele entra nesse processo de fusões e aquisições para buscar um comprador. E recentemente, né, nos últimos 6 meses, junto com meus outros sócios, a gente idealizou, construiu e vendeu um negócio em 6 meses, que a gente chama de Fast M&A. Depois a gente pode falar mais a fundo disso. Legal. Ontem mesmo eu falei para a Bruna que eu tinha acabado de concluir o processo de fusão e aquisição da empresa que a gente construiu. E é muito enriquecedor, porque o processo aconteceu rapidamente, porque eu sabia exatamente o que o empresário queria ouvir, quais documentos ele queria ver, com transparência, para poder ter a confiança de que o que eu estava entregando para ele era um negócio lucrativo, mas que eu não tinha mais como continuar naquele negócio, porque não era minha expertise. Por uma questão de operacional, né? Exato. Até porque a gente precisa ter muita clareza sobre isso, né? Mas você trouxe um ponto importante, né? Quando você falou ali da POC, né? Para que
aquela ideia, aquele conceito de negócio ele possa acontecer. E eu vejo, até eu sou sócio de uma startup que um dos desafios que a gente está tendo, né, nesse momento é exatamente essa prova de conceito e compreender o valor, né? Compreender o valor que a gente está entregando. Então, assim, conceitualmente, ideologicamente falando, né, idealmente falando, poxa, a proposta ela é muito incrível, está tudo certo, a gente consegue, né, no papel a coisa está caminha muito bem. Mas na prática a gente está com uma dificuldade muito grande de ter essa percepção e essa entrega de valor. E isso acontece com muita gente, porque na cabeça, né, uma ideia, as ideias, né, tá cheio de ideias. O desafio realmente é você colocar ela no mundo real, no mundo material, e ela efetivamente acontecer e entregar aquilo que promete, entregar aquilo que acontece. Que dica que você dá para as empresas que estão exatamente nesse processo, né? Nesse processo da busca da validação da sua ideia e na busca também, naturalmente, de um primeiro cliente, né? Faz isso em parceria, cobra, entrega gratuitamente, né? Para ter o feedback, né? Em relação àquilo que está sendo feito. Quais que são as dicas que você dá para quem está nos assistindo e está nessa fase? Acho que assim, depende muito. Ó, lá vem o depende, né? Depende de muitas variáveis. Qual o segmento? Se você está nadando num oceano azul, onde só tem você nadando de braçada e você não precisa colocar muito esforço, nem marketing. É um mundo mais... mais... Ou você está entrando já num mercado, por exemplo, você está entrando no mercado de pizzaria, onde você tem concorrentes a cada esquina, com todos os perfis praticamente. Quase nenhuma barreira de entrada. Quase nenhuma barreira de entrada, mas também você já tem um mercado ali que está muito consolidado. Vai muito disso. Qual que é o segmento que você está entrando? É serviço ou é produto? Acho que da experiência que eu tive analisando diversos meus negócios, o que mais atrai um investidor e que também o mercado é a sua capacidade de entrega de valor. O que é capacidade de entrega de valor? Não existe demanda sem oferta. Você pode ter uma demanda reprimida. Estou usando os termos da economia, mas acho que o pessoal vai entender. Você tem uma demanda reprimida que ninguém sabe que ela existe, até que aquilo seja ofertado. Que demanda reprimida, para quem não sabe, assim, é uma necessidade que não tem, né? Uma necessidade que ainda não está sendo satisfeita, mas que a grande maioria das pessoas tem, mas ainda não manifestaram. Ou não manifestaram, você não tem a solução. Ou não tem acesso. Você não tem a solução. Às vezes existe a solução, só que ela é muito cara. Então tem a demanda reprimida. Por exemplo, existe uma demanda reprimida para viver para sempre. Todo mundo quer viver para sempre. Mundo quer. Mas a oferta de soluções para viver para sempre ainda não está lá para todo mundo disponível. Alguns bilionários aí já estão conseguindo alguma coisa. Mas nem vou entrar nesse assunto. Se você conseguir ser inovador num mercado que já tem muitos players e você entregar de forma, claro, que muita gente sabe, com qualidade, com velocidade, com suporte, bom atendimento, bom preço, você vai conseguir o teu espaço. Isso aí, sem dúvida. Eu sei que você tem uma empresa de tecnologia muito voltada para a área de dados, né? Isso. Nessa área de dados, o valor está no ROI de quem está contratando aquela ferramenta. Então, se você consegue comprovar para o teu cliente final que ele está pagando X e está tendo um retorno de 2X, é aí que ele vai ver o valor. Se você não consegue entregar esse ganho que ele vai ter, ainda mais em serviço. Ainda que seja funcional, mas ele não viu o ROI, não viu, né, o dinheiro, a diferença financeira ali. A diferença por ter já trabalhado com produto e serviço, eu vejo. Quando você vende o produto, você pega o produto e fala, olha, esse produto tem tal característica, ele funciona para isso, ele vai trazer tais benefícios. Quando você está falando de serviço, que é intangível, você tem que construir a história de benefício na cabeça de quem está comprando. Porque se você não conseguir construir a história e o valor para quem está comprando,
não faz sentido, porque já é algo intangível. Sim. E ele não consegue ouvir aquele storytelling que você já viu na prática acontecendo. É a questão quando eu trabalhava com consultoria para fusões e aquisições. Como que a gente vende um laudo de avaliação de empresa para quem quer vender a própria empresa? Você tem que falar exatamente, vamos construir um laudo, aonde nesse laudo vai ter todas as informações históricas da sua empresa e vai definir um valor que vai ser balizador para a negociação da sua empresa. Não é que aquele valor é fixo e vai ser exatamente aquele valor. Não. Você vai lá, sua empresa vale 25 milhões de reais. Conta toda a história dessa empresa, o track record, todo o sucesso que ela teve nos últimos anos para quem vai comprar esse negócio, e aí você consegue convencer o empresário de que você está entregando valor. Poxa, eles vão me entregar algo que vai fazer sentido para quem está comprando. Sim. E a mesma coisa da startup que você está colocando no mercado. Qual que é o valor real? Qual que é a solução? Qual que é o benefício que vai ser entregue, que vai trazer, né, um ROI, um retorno sobre o investimento que ele está dando para você. Pessoal do marketing que se vire, então, né, para construir o storytelling. Exatamente. O marketing é essencial. É os 3 pilares, né? Na administração, os pilares principais. Você tem produto, porque se você não tiver o que vender, não adianta. Venda, você tem que ter o comercial, porque não adianta produzir e ninguém vender. Exatamente. E o resto é administrativo. E aí, processo. A partir desses 3 pilares, aí você tem todas as áreas. Em produção, você vai ter qualidade, você vai ter logística, você vai ter um monte de coisa relacionada ao produto. Ali, na questão das vendas comerciais, você vai ter marketing, você vai ter suporte, você vai ter outras áreas. E administrativa, RH, financeiro, tecnologia. Então, a partir dessas 3 áreas, esses 3 pilares, se eles bem estruturados, você tem um excelente negócio. Essa é a base fundamental da administração. Maravilha. Você falou desse laudo, né? É isso que é usado, por exemplo, digamos que tem uma empresa e aquele fundador da empresa não tem como passar a empresa para os filhos, porque os filhos têm outros negócios ou não se interessam por aquilo. E eu vejo muito isso. Falo assim, mas meu pai sofreu a vida inteira nesse negócio, eu não quero assumir esse trem. E às vezes é um bom negócio, só que a pessoa, por razões ali pessoais, não quer assumir, ou até porque tem outros negócios. Como que faz? Como que esse empresário faz? Qual é o caminho? Por onde começar? Assim, eu não tenho herdeiros que queiram assumir esse negócio. Quero que essa empresa continue existindo, né? Não quero acabar com essa história, quero deixar essa empresa para o futuro. Como que faz? Sabe, Bruna, que essa era a história que a gente mais ouvia lá no escritório. Empresários que chegavam a chorar contando a história de que ele passou 30, 40 anos da vida dele construindo um negócio para que os filhos pudessem ter uma vida melhor do que a dele, e os filhos querem fazer outra coisa. Querem vender a empresa e investir. Não querem. Não querem. A gente já ouviu casos lá que o filho, foi surfar e virou surfista e estava tendo uma carreira profissional como surfista muito promissora, então ele não queria assumir o negócio. A filha foi fazer moda fora do país, também não queria assumir a responsabilidade do negócio. O negócio era muito industrial, então tinham máquinas pesadas, um capital integrado ali de máquinas muito grande, e não queria lidar com isso. E aí o empresário se vê na única saída que ele vê é vender a empresa ou para um concorrente ou para alguém que tenha algo relacionado à empresa. A gente sempre colocou como primeira pergunta para esses empresários que querem vender o negócio: quem que é o teu principal concorrente? Você acha que o teu concorrente não teria interesse em comprar a tua carteira de cliente? Porque muitas vezes o negócio em si, ele não tem muito valor além do que ele tem de carteira de cliente, dependendo do negócio. Por isso que tem várias formas de avaliar um negócio. Se o negócio, por exemplo, a gente recebia... Quem é do mercado de M&A vai entender isso que eu estou falando. Muitos empresários chegam lá, minha empresa estava muito bem 3 anos atrás, nos últimos 3 anos ela não vem performando legal, eu estou quase quebrando e eu quero vender o meu negócio. Acontece. O empresário chegava para a gente e falava assim, minha empresa não está muito legal, mas eu quero vender. E a gente falou assim,
Se a tua empresa não está dando resultado, não tem fluxo de caixa positivo, não tem lucratividade, você vai vender pelo ativo. Você vai ver os teus bens, você vai deduzir todas as tuas dívidas que você não está conseguindo pagar, e quem está comprando vai assumir um risco muito grande, porque vai ter que colocar dinheiro para essa empresa voltar aos eixos. Então não existe mágica, não existe como, mas eu dediquei 10 anos a minha empresa nesse negócio e agora ela não vale nada. Você tem 2 caminhos, ou você faz ela dar resultado de novo, ou você vende pelo ativo. Esse é um dos caminhos. Esse é o desafio, né, que muita gente... É isso que, né, quando eu estava falando no início, que muita gente acaba se perdendo exatamente nesse conceito técnico, é porque tem muita dificuldade de olhar para uma empresa sob seu aspecto contábil. E aí eu estou falando de DRE, balanço em especial, né? Porque ali você vai conseguir olhar o que existe de fato dentro da tua empresa, entre ativos e passivos. E aí, quando você faz esse encontro de contas, muitas vezes acaba não sobrando nada. E acho que você traz um ponto bem importante, porque ainda que, olhando para o balanço, não sobre muita coisa, você tem o benefício da coisa andando. Afinal de contas, é muito mais fácil você pegar uma empresa que, ainda que esteja mal das pernas, fazer essa empresa voltar a caminhar ou fazer uma fusão, né, e trocar a bandeira ali e fazer o processo caminhar novamente, do que você abrir uma empresa nova, né, e ter que começar o caminho novamente, né? Depende. Depende. Porque assim, às vezes você pegar uma empresa do zero, se você já tem experiência, tem um potencial, às vezes, se você já conhece o mercado, de você crescer mais rápido do que você pegar uma empresa que já está, vamos dizer, eu vou colocar entre aspas, assim, queimada no mercado porque está com problema com fornecedor, está com problema com cliente, está com diversos problemas com funcionários. O custo que você vai ter de tempo, de dinheiro, e é aquela coisa, alguém já gastou muita energia para chegar até ali, o que você vai ter que ter de energia para fazer aquilo voltar é o dobro. Mas num processo de recuperação judicial, por exemplo, que você consegue equilibrar e fazer um planejamento, né, para esse processo de recuperação, você fica relativamente com as coisas um pouco mais em ordem, né? É claro que depende, né? Concordo com você. Depende de fato, né? Porque você está com uma marca queimada pra caramba, com muitos problemas com fornecedores, ou pior do que com os fornecedores, com os clientes, né? Por não entrega, isso aí realmente para você recuperar ou até ressuscitar uma empresa que esteja nesse patamar é muito desafiante. Mas fora essas questões que eu vou chamar de comerciais, se você está com problemas relativamente estruturais, ainda que seja com fornecedores, mas com um processo aí longevo, né, de relacionamento, e faz uma RJ, né, uma recuperação judicial aí relativamente bem estruturada, a gente tem muitos cases aí de sucesso, né, de se conseguir essas retomadas, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto, Jairo, porque aí a gente consegue separar, o que eu não coloquei aqui, é que assim, empresas familiares de pequeno, médio porte, muitas vezes não recorrem à recuperação judicial. Empresas grandes, com um corpo jurídico, com a assessoria certa, que faturam lá seus 50 milhões por ano, que já é uma empresa maior, sim, aí ela tem condições de entrar numa RJ. Uma empresa que está ali nos 30 milhões, familiar... Mas não faz isso muitas vezes por ignorância. Por ignorância. Eu estou trazendo a minha experiência muito tácita. Não, eu concordo com você, porque a gente vê isso muito, né, no dia a dia, né, no processo de assessoria empresarial, né, a Bruna está aqui também, né, me ajuda nisso. A gente vê que, e aí com todo respeito do mundo, né, as empresas, né, mas o termo ignorância que é desconhecimento, né, só pra gente... Não é pejorativo. Não é pejorativo, é pela falta de conhecimento, né, que acaba não acontecendo isso aí. Mas a gente vê isso demais, né, demais, porque por vezes a lacuna existente entre o insucesso e o sucesso é o conhecimento, né? A gente que é profissional liberal, a gente que presta serviço, você sabe que toda vez que você vai abordar um novo cliente, o grande desafio é cultural.
para que aquela pessoa comece a equalizar e ter conhecimento daquilo que é possível ser feito, né? E nas empresas familiares isso assim, é muito gritante, né? Isso acontece assim, de verdade na maioria das vezes que eu já tive acesso com empresas familiares. Na minha trajetória em fusões e aquisições, eu trabalhei, vamos dizer, majoritariamente 80% em empresas familiares. Empresas que faturavam entre 25 até 50 milhões ano. Então, é um perfil muito específico desse empresário que lutou 30, 40 anos ali para construir a empresa dele e no final da vida dele, que ele quer se aposentar, quer descansar, não quer mais problema, ele pensa em ir para um deal de M&A, procurar um comprador para a empresa dele. E voltando ao que eu estava falando, encontrar o talvez concorrente ideal que queira comprar. Aí sim a assessoria de M&A, um escritório, uma boutique de M&A, vai entrar com toda a expertise. Porque o empresário, ele não pode bater no investidor dele, lá no concorrente dele e falar, você quer comprar minha empresa? Não é assim. Ele vai falar assim, poxa, mas você está querendo vender, então esse negócio aí não está valendo nada. Não está valendo nada. Não está prestando. Não está prestando. Aí se o cara quiser explicar, não, mas veja bem, porque eu estou cansado. Aí já perdeu. Então aí começa... O que compõe um escritório boutique de M&A? Isso. Então vamos lá. Como que funciona o processo lá dentro? Você foi lá dentro de uma boutique e falou, poxa, quero vender minha empresa. Falou, não, primeiro passo, a gente precisa fazer uma avaliação da sua empresa. Aí que entram os analistas de valuation, vão pegar os DRE. Quem são esses caras? Geralmente economistas e contadores. Tá. Geralmente engenheiros também trabalham nessa área. Se você for lá para Faria Lima... Sabe que o problema do economista é que não adianta o cara ser bom de lábia, né? Não. É número. É número. Mas tem muito economista que se dá bem na área comercial de M&A, porque a pessoa tem que saber convencer. Tem que ter um storytelling muito bem construído. Porque se ficar qualquer gap, pode desestabilizar a negociação. E assim... tem que ter estômago. As últimas etapas, eu já chego lá nas últimas etapas, tem que ter estômago. Né? É adrenalina e as brigas assim são... eu que participei de alguns deals de M&A junto com os advogados e assessorando o comprador e vendedor. É assim, 2, 3 dias de negociação, vai e volta, porque a gente está falando de cifras altas e a gente está falando de, às vezes, muito de sentimento. Não parece que está falando de número. O número é só um balizador. É só para falar, é a partir daqui que a gente começa a conversar. Mas depois esquece aquele valor e aí é sentimento, é histórico, toda a quem energia. Quem está vendendo quer mais, quem quer comprar toda lágrima, suor e sangue, né, do empresário. Ele lembra, poxa, mas quando eu comecei com um carrinho vendendo lá e daí eu fui crescendo. Para quem está comprando... Não importa. Quanto que está dando de resultado na última linha. Porque eu vou botar tanto e eu quero recuperar esse tanto que eu estou colocando aqui em no máximo 2 anos. E depois de 2 anos eu quero que me dê resultado. E qual que é o risco, né? Dentro daí, falando dos modelos de avaliação, né? Foi lá um empresário no escritório de M&A, quero vender a minha empresa. Beleza, vamos avaliar o teu negócio. Como que está o teu negócio? Me passa o DRE gerencial. Não quero contábil, não. Contábil, para mim, não tem valor nenhum. Você pode falar para o teu contador lá o que você quiser. Eu quero ou o extrato do bancário para eu saber se está tendo mesmo. Fala, pessoal, o que é o DRE gerencial, né? Então, o DRE gerencial é o que é feito dentro da empresa com os números reais. Porque muitas vezes acontece de ter 2... Isso aí... Capaz. Vamos para a realidade, gente. Vamos para a realidade. Existem 2 DREs. A gente tem o DRE contábil, a gente tem o DRE gerencial. Que não é por uma questão de má fé, só para a gente corrigir isso aí. Não é má fé e não é nenhuma ilegalidade. O contador, ele faz uma DRE no final do mês. Eu quero saber como que estão os meus números na metade do mês. Mas não é só isso também, né? Porque muitas vezes você tem o lançamento de uma venda que acaba não acontecendo. Isso. Então, assim, né? Você tem o lançamento do faturamento e de repente você tem uma inadimplência ali na frente que não vai aparecer no DRE gerencial, vai aparecer a inadimplência, o que efetivamente foi faturado, né? Diferentemente de um DRE contábil que muitas vezes você vai conseguir lançar, né, aquilo que foi
lançado. E aí você vai ter uma discrepância muito grande entre os dois. Então, não é uma ilegalidade, uma prática... A terminologia já é senso comum. Se você for para qualquer empresário e perguntar... Até a Receita Federal entende o que é um DRE contábil, o que é o DRE gerencial. A gente pede o DRE gerencial, pede o balanço patrimonial e pede os extratos bancários. A partir desses números, a gente faz uma avaliação histórica dos últimos 3 a 5 anos. Geralmente 3 a 5 anos. Se a empresa não tem... eu só tenho 1 ano de histórico. Tá bom, a gente vai trabalhar com 1 ano. A gente trabalha com o histórico dos últimos 12 meses. Porque quanto mais resultados, quanto mais números para trás, com a base histórica maior, a gente consegue fazer uma projeção mais assertiva. Com 12 meses, se tem sazonalidade, alguma coisa assim, a gente não consegue ter tanta assertividade nas projeções, nas médias, fazer toda a probabilidade estatística dos valores futuros das projeções. Então, a gente pega... Então, quanto mais histórico você tiver, melhor. Mas se você tiver menos do que isso e já queira vender, também tem como avaliar. Então, aí a gente vai projetar de 3 a 5 anos para frente. Dependendo do negócio, projeta-se 10 anos, mas é mais raro, porque daí, quanto mais anos você vai projetando, maior a incerteza no futuro. Projetou 3 anos, 5 anos, você vai fazer todas as contas até chegar aonde? No fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É o valor que o teu negócio... É a máxima que todo mundo fala. Deixa eu lembrar, tá? Você tem o faturamento, que é o ego. A receita operacional bruta é o ego. Porque você pode falar assim, poxa, eu faturo 50 milhões, 70 milhões. Tá, mas na última linha. O lucro é conceito. Como assim lucro é conceito? Poxa, você tem várias formas. Lucro líquido, lucro bruto. Você pode jogar o EBITDA lá. Aí você tem o EBT, porque você não tem depreciação, você não tem alguma coisa lá. Então, você tem formas diferentes de falar qual que é o teu lucro para falar, minha margem líquida é 30%. Eu falei, não, peraí, mas tem mais coisa aí ainda. Você tem que deduzir mais algumas continhas aí depois desse teu lucro líquido. E depois de tirar essas continhas, depois do lucro líquido, aí você chega no fluxo de caixa livre. Em inglês, eles usam free cash flow. Então, o fluxo de caixa livre, projetado de 3 a 5 anos, vai ser descontado a uma taxa de risco. Essa taxa de risco é o que a gente chama de WACC. É o WACC, que é a média ponderada do custo de capital. O que é essa média ponderada do custo de capital? É você colocar várias premissas de incerteza do negócio. Dentro desse WACC, você vai ter o beta do risco do negócio, você vai ter inflação, você vai ter o risco país, você vai ter taxa básica de juros do negócio, dos financiamentos que você tem. É uma fórmula zona lá, não é difícil. Se você tiver as premissas, as variáveis certas lá, você joga na fórmula e vai te dar um percentual. Aí você vai fazer um VPL, você vai trazer a valor presente. Então, você vai pegar cada período, de mês a mês, desses 3 a 5 anos futuros e vai trazer valor presente. Então, nos próximos 5 anos, essa empresa vai deixar de fluxo caixa livre 10 milhões. Mas hoje, se eu for trazer a valor presente a essa taxa de risco do meu negócio, vale 3 milhões. Então, esse é o balizador do início da negociação. Então, aí... Aí você imagina um cara que tá 30 anos com um negócio, que tem sangue, suor e lágrimas pra caramba. Exato. Né? Tempo que deixou de estar com os filhos para construir, né? Essa empresa toda, faturando 70 milhões, e aí ele chega com essa base de negócio. E aí você fala pra ele, meu amigo, teu negócio aqui só vale 3 milhões. Aí o cara fala, deixa quebrar. Deixa quebrar. Aí o cara vai falar, né? Não, acontece de tudo. Ele fala, não, mas peraí, eu vou jogar a real aqui porque eu já nem tô mais nesse mercado. Mas quem tá me ouvindo vai saber que isso é verdade. Tem empresário que vai querer falar, persuadir o analista a falar, não, mas veja bem, vamos tentar mudar essas premissas aí. Poxa, essa despesa aqui, no futuro eu não vou ter essa despesa. Esse custo aqui, ele vai diminuir. Aí é que começa
Aí que entra a parte ética do profissional. Porque assim, eu já vi de tudo no mercado. Já vi de tudo. Tem escritório que vai ceder e vai falar, não, tá bom, vamos... O que você quer? Que eles chamam conta de chegada. O que você quer? Aí a briga chega nesse momento. Nessa parte da negociação é que vai diferenciar o escritório, a boutique da boutique de M&A. Se ela faz conta de chegada ou não. Eu trabalhei numa boutique que não fazia conta de chegada de jeito nenhum. E eu admirava muito os profissionais que estavam lá por isso. Mesmo que o empresário fale, então não quero contratar vocês. Chega, parou, não quero mais. A gente fala, não, tudo bem, acabou. Fala em contratar, o que é o custo para contratar uma boutique dessa para fazer uma negociação de M&A? É pelo êxito? É um valor fixo? É um valor mensal? Como que funciona? Tem todas as maneiras. Escritórios maiores, na Faria Lima, vão cobrar 120 mil, 150 mil só para fazer o laudo de avaliação. Ah, entendi. Boutiques menores para pequenas e médias empresas familiares vão cobrar... Olha, eu não sei, eu estou desatualizado do mercado, mas vai ser na faixa dos 30 mil para uma avaliação. 30 para uma avaliação. Você pode até encontrar, você encontra profissionais... assim, que fazem sozinho. Que vão cobrar 5 mil. Mas assim, é muito inseguro, porque você não vai ter todo o processo. A boutique, vai ter lacuna, né? Vai ter lacuna. A boutique ela vai te acompanhar da avaliação da empresa, a prospecção do investidor, todo o know-how jurídico. Então você vai ter um valor para contratação de avaliação e depois, possivelmente, um percentual do negócio. Isso. Esse percentual ele varia muito. Mas geralmente ele fica de 5 a 7,5% do valor total. Estou jogando aqui a minha experiência, tá? Pode ser que existam aí escritórios... É uma cota de corretagem, basicamente. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma cota aí que eles vão pegar do valor da negociação depois dos impostos, tá? Porque hoje a lei sobre ganho de capital, quando uma empresa é vendida... come-se um percentual bem grande lá. Não é 27,5%, não é o teto. É 15%, né? É 15%, exatamente. Então, eles comem esse pedaço. E depois dessa dedução dos impostos, aí o escritório ganha uma partezinha do valor da negociação. Mas tem diversas. Tem mensal. Você fala, vamos fechar um valor aqui, um FII mensal, R$5.000 durante 12 meses. E eu acompanho. Se o negócio acontecer antes de 12 meses, você não paga os próximos meses. Mas eu antecipo, né, esse valor junto com o percentual. Ou se demorar 24, porque uma negociação ela pode levar 6 meses, como foi o meu caso. Como pode levar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pode nunca encontrar um comprador e o vendedor desistir da negociação no meio do caminho. Isso acontece bastante, dependendo da complexidade do negócio dele. Empresas de serviço geralmente vão atrás de um concorrente que vai querer a carteira de clientes. Uma indústria, provavelmente, ela ou vai vender para um concorrente ou vai vender para uma empresa similar que tem interesse na cadeia, que ele quer verticalizar a cadeia dele, então ele adquire empresas que estão no mesmo segmento. E assim, no processo de M&A, uma das partes mais críticas é a jurídica, porque você tem contrato de NDA, você tem a carta de intenção, LOI que eles chamam, né? Letter of Interest. Depois você tem mais um pré-contrato de compra e venda. Você tem a due diligence da avaliação de todos os aspectos trabalhistas, tributários, financeiros da empresa. Depois dessa due diligence, a gente parte para o contrato vinculante de compra e venda, que é o CCV. Processo, né? Aí o CCV, o contrato de compra e venda, ele é vinculante. Todos esses outros, eles são abordagens, negociações. Eu tenho a intenção de comprar essa empresa. Aí depois, eu tenho uma pré-proposta de valor. Aí tem uma contraproposta. Aí depois acorda se faz sentido aquele acordo de contraproposta, pré-proposta. E aí vai para a reunião de negociação para assinar o contrato de compra e venda.
Aí é que a briga começa, porque daí dá dor de barriga, o pessoal vai pro banheiro, é advogado suando, é o contador ali tremendo, porque tem muita coisa em jogo. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Desde o estagiário do escritório da boutique de M&A, o comprador e o vendedor. Tá todo mundo ali muito tenso para que a coisa aconteça. Só que tem muita coisa em jogo. É muito dinheiro, é muita emoção. É o cara já sonhando. Poxa, eu vou comprar uma casa na praia, que eu vou vender esse negócio. Quando acontece aquele negócio que foi, tá nos 47. E daí, no meio do caminho, descobre alguma coisa. Porque eles estão na discussão lá. Fala, mas e essa variável aqui? Por que esse número aqui não tá batendo? Aí entra numa história lá que todo mundo tem que justificar. Aí, se não conseguiu justificar, o comprador já fica receoso. Fala, opa, encontrei alguma coisa aqui. Às vezes, para a negociação, vai retomar do diligence para avaliar aquilo, para ver se está tudo certo, para daí voltar para a negociação. E, às vezes, diminui. Fala, esse risco aqui, agora eu entendi o que está acontecendo, então eu vou depreciar ainda mais o teu negócio. E aí fica esse cabo de guerra. Nossa, deve ser muito tenso. Né? Porque eu fico me colocando ali no lugar de quem vai vender. Você quer vender pelo máximo possível, afinal, como você falou, né? Foi soro, suor e sangue naquele processo todo. Quem está comprando já fica pensando, mas por que ele quer vender? Eu como advogado... Que tem? Né? Onde que eu vou procurar ali uma brecha do porquê que ele está querendo vender? Alguma coisa tem. E aí se fica for teu concorrente, ele sabe onde que é a tua dor. Ele fala assim, eu vou ver aqui. Se aqui tiver errado, ele já sabe. Já conhece o como negócio. Advogado, eu já atuei em várias dissoluções. Né? Não atuei em fusões, mas atuei em cisão, né? Em dissolução societária. E assim, é muito tenso. Muito tenso. Em algumas delas, eu era o único meio de campo ali. Meu Deus do céu. Não, realmente foi demais. Nas negociações. Mas a parte boa é depois que conclui. Assinou o contrato, aí, claro, tem um pós-M&A, que é essa junção, né? Poxa, você vai absorver funcionário, vai demitir funcionário. É isso aí. Você não acabou ainda a confusão. Você vai absorver o sistema e a tecnologia. Não, para quem vendeu foi, né? Agora o problema é para quem... Não, mas às vezes você tem um contrato vinculante que você tem que dar resultado. Sim. Às vezes você compra a empresa do empresário e fala assim, beleza, estou comprando tua empresa, mas você vai continuar como diretor dela por 2 anos. E se ela performar abaixo do que você me mostrou no laudo que você prometeu, eu só vou te descontando. Em vez de eu te pagar 10 milhões. Se você atingir esses números. Se ele subir, eu te pago mais. Agora, se diminuir... Se naquela projeção de 3 anos você crescer mais, eu te dou mais dinheiro além do que eu falei que ia te dar. Agora, se começar a cair, aí eu vou te pagando menos. Então, tem como fazer essa vinculação para você minimizar o risco. Sim. Porque é muito bonito você mostrar um cenário perfeito no futuro e aí você consegue pegar para falar, poxa, será que a pessoa estava falando a verdade? Ou estava querendo só me enrolar? Me iludir para vender um sonho perfeito. Tem meios de você amarrar isso muito bem. E aí, claro, depois da negociação, estoura champanhe lá. Dom Perignon, geralmente o pessoal já pega uma champanhe cara para poder comemorar. Acho justo, uma vez na vida, né? Depois de tudo isso, acho justo. Abre um Romanée Conti, abre uns vinhos caros. E aí o pessoal abraça e fala, agora trazer receita para crescer. É muito legal. É muito legal. Quando dá sucesso, é muito show. Todo mundo comemora, todo mundo começa a sonhar. Poxa, eu vou realizar todos os meus sonhos. Então, assim, muda a vida de muita gente. Para quem está querendo vender, pro meu caso, que eu vendi um negócio em 6 meses, foi excelente, porque eu precisava me desafogar para dedicar tempo em outros negócios. Então, assim, eu sinto o alívio de quem já vendeu o negócio e eu tô acompanhando a pessoa para quem eu vendi e tô ficando cada dia mais feliz vendo que o negócio está ganhando mais tração do que comigo. Eu vendi um negócio que comigo dava X e eu vendi para o meu principal fornecedor. Conta mais pra gente. O Jair acho que já mais ou menos sabe do que é, né? Mas você pode contar? Em maio eu comecei a pensar junto com meus sócios, Marco Lara, Dai, Japa, meus sócios, vocês estão vendo aí, um abraço. Sem vocês não teria dado nada certo. Eu comecei a pensar, eu sou aficionado pela cultura japonesa.
Sempre gostei. Fui muito influenciado por desenho animado, jogos de videogame, quadrinhos japoneses. Eu assistia muito Jiraiya, Giban. Sim, os tokusatsu também. Eu estudo o idioma, estudo a filosofia, eu adoro o Japão. Uma curiosidade, você sabe que o meu filho mais velho também gosta muito, muito. A ponto, ele estudou 2 anos aqui na Juntin. Na escola Juntin, que é a única escola dessa rede, né? Que é uma rede japonesa. A única escola fora do Japão é aqui em Curitiba. E aí participei, inclusive, do Dia das Crianças. Acho que é um dia que acho que é 5 de maio, que reúne toda a comunidade japonesa e faz gincanas, assim. Muito legal, muito legal. Levei um tombo homérico lá, rapaz. Quase morri lá naquele negócio. Então, por ter essa curiosidade, gostar muito do Japão, eu comecei a pensar, poxa, a Dai, que era minha sócia, ela falou assim, eu tenho uma amiga que vende onigiris. Eu falei, poxa, onigiri é sensacional, eu adoro onigiri. Para quem não sabe, o onigiri, ele é como se fosse um temaki, só que ele tem recheio em todos os lados. O temaki é um cone com recheio, só que você come o recheio em cima, daí embaixo só fica arroz. O onigiri não, o onigiri eles são duas... Como que eu posso dizer? São 2 triângulos de arroz e no meio tem recheio. Pode ser salmão grelhado, pode ser salmão com cream cheese, pode ser diversos sabores, né? E eu pensei, poxa, lá no Japão tem muita máquina de venda, vending machine. E aqui eu comecei a ver vending machine. Daí eu fui pesquisar vending machine, encontrei vending machine refrigerada. Aí comecei a pensar com os sócios lá, a gente pode plotar ela com uma logo. O nome da empresa é Combini, porque lá no Japão eles têm as kombinis, que são as lojas de conveniência. No japonês você tem 3 alfabetos, hiragana, katakana e o kanji, que é aqueles ideogramas da China. Quando você pega palavras estrangeiras, você usa o katakana. Quando é palavras de origem japonesa, é o hiragana. E a palavra kombini, ela se escreve em katakana, porque é a loja de convenience dos Estados Unidos. Então, uma convenience store no Japão se chama kombini. Então, eles pegam um pouco do som da palavra quando vem de fora e eles adaptam pro alfabeto fonético deles. Então, por isso se chama kombini. E aqui no Brasil, lá no Japão, é com K. Kombini com K. Aqui no Brasil eu coloquei com C, porque é brasileiro, a pessoa tem essa questão de combinação. Então é uma logo bem minimalista. E a gente começou a colocar máquinas aqui em Curitiba de venda de produtos japoneses. A ideia inicial era fazer uma mini loja de conveniência japonesa. A gente tem uma comunidade nipônica aqui em Curitiba bem grande. Não é a maior do Brasil, claro. Você tem lá São Paulo, você tem Maringá, você tem outras regiões que tem bem mais pessoas japonesas. Eu não sou japonês, mas eu entendo bastante, por já ouvir bastante coisa. E aí, coloquei lá vários produtos japoneses. Coloquei o salgadinho do Japão, eu coloquei aqueles palitinhos de chocolate, que é famoso tanto na Coreia do Sul quanto no Japão. Coloquei os onigiris lá, vários sabores. Bebidas que só tem no Japão, que a gente importava. Comprava em São Paulo, mas importado do Japão. E aí, em 3 meses, a empresa estava de pé. A gente já estava com 3 máquinas, 2 na Pontifícia Universitária Católica, PUC-PR aqui do Paraná, e uma no supermercado Angeloni, a rede lá de Santa Catarina. E aí, a gente ficou 3 meses rodando esse negócio. E a gente falou, poxa, não é o nosso core. A gente... operacional, né? Hoje eu sou executivo de uma franqueadora. A gente tem marcas como a Sniper, como a Gioia, Pizzaria. A gente está focado em expandir, fazer o processo de expansão de marcas pelo Brasil. E eu estava focando muito em fazer um negócio dar certo para daí depois franquear. Só que daí eu ia ser o gestor e o franqueador. E eu vi que estava me consumindo muito tempo para fazer toda a parte logística, operacional, financeira. Apesar de não ter funcionário, tem que fazer uma gestão eficiente, logística de estoque e tudo mais. E aí a gente começou a pensar, poxa, quem que pode comprar esse negócio que vai se beneficiar muito? Bom, quem produz para a gente. A gente pensou primeiramente de 2 players, né? Quem aluga as máquinas para a gente,
poderia se interessar, ou quem produz os onigiris. Eu falei, não, batata, vamos falar com quem produz os onigiris. E o Marcelo, que é proprietário do restaurante Jardim Park de Curitiba, a gente conversou com ele, fez todo o processo, o trâmite, eu apresentei para ele como que estava a performance do negócio, já estava, desde o primeiro mês, a gente já teve uma performance positiva, só que na mão dele o negócio ia ter o dobro, porque ele é meu fornecedor, ele tinha a margem dele sobre a compra que eu fazia dele. Agora ele não, ele só tem a margem de produção, o resto é resultado dele. Sim. Aí eu falei, poxa, para ele é um golaço. Um golaço, exatamente. Aí acertamos os termos, ele saiu satisfeito, eu ainda acompanho, eu faço esse pós-fusão, aquisição com ele, para ele ter uma performance adequada, porque eu quero garantir que o negócio que eu vendi para ele traz resultado. E Sim. Graças a Deus está tendo resultado. Eu estou mais feliz de ver ele crescendo com o negócio do que quando estava comigo. Porque aí você tá no seu lugar de excelência, exatamente. Né? E aí dá mais prazer de fazer. Muito. E como é que tá agora, assim, né? Essa vida de franqueador? O que é essa sua bagagem, né, toda que você trouxe desse processo, né? Essa formação consultiva que você teve, inclusive até aí as suas formações, né, na área de dados e tudo mais. Como é que está isso, você atuando agora como franqueador, nessa ideia de fazer... O que agrega, né? O que agrega? Pois é, agrega em muito, mas tem que tomar cuidado. Eu vejo que por ter eu não peguei um caminho reto, né? Eu fui estudar diversas áreas, porque eu sou um curioso nato de várias áreas. Eu entendo de tecnologia, entendo de negócios, entendo de economia, entendo de finanças, entendo de contabilidade, entendo de um monte de áreas, mas eu não posso querer fazer tudo. Então, o meu maior desafio hoje está muito relacionado a pessoas e processos. É o básico, bem feito. Eu entendi que se você consegue colocar uma ideia complexa em uma folha de A4 e essa ideia complexa, todo mundo consegue entender, eu consegui atingir meu objetivo. Boa. É simplificar coisas complexas para as pessoas poderem absorver aquilo de uma forma muito rápida e tomarem decisão muito rápida quando eu não estiver lá. E isso vai de treinamento e processo. Desde a etapa inicial comercial que a gente tem na franqueadora, de buscar novos interessados em adquirir uma franquia, aqui eu tenho um processo. Depois de procurar um ponto ideal para esse negócio, também tem um processo. Você tem lá o GeoFusion, você tem lá dados específicos daquela região para ver se faz sentido colocar aquela franquia lá. Vai ser dentro de um shopping, vai ser na rua, vai ser que nem o negócio que a gente tem que é dentro de um condomínio. Como que vai ser esse negócio? Então, eu consigo trazer expertise em diversas áreas, mas o meu core é o financeiro. Eu adoro, me sinto muito confortável, faço isso com a mão nas costas, por já ter visto todos os lados. Naturalmente. Então eu consigo, eu me preocupo hoje muito menos em fazer contas complexas com planilhas gigantescas. Eu penso muito mais qual que é a saúde do caixa? Que eu acho que eu gostaria que os empresários olhassem muito para isso. Qual que é a saúde do meu caixa hoje? Qual que é a saúde do meu caixa nos próximos 7 dias e nos próximos 30 dias? Se todo empresário conseguir fazer essa conta, muita gente vai conseguir ter muito mais segurança, porque da minha experiência, até dentro da boutique de M&A, avaliando empresas, é que os empresários não olham números. Não olham. Não olham. E é parte de uma insegurança de saber que, poxa, e se meus números não estiverem bem? Mas é porque é uma questão, eu acho que até uma questão natural, assim, né? E eu penso que os empresários eles precisam ter essa consciência. Que no final das contas, na minha perspectiva, porque uma coisa é o empresário de uma grande empresa. Agora, quando a gente está falando de um pequeno empresário, o que é um pequeno empresário? Eu sou muito bom em fazer copo. Aí eu começo a pegar e começo a fazer esse copo aqui. Daí a pouco eu tenho uma encomenda de 10 mil copos. Nesse momento eu já não sou mais um fabricante de copo, né? Eu, Jairo. Não, agora eu sou um empresário. Isso é outra coisa.
né? E aí ser empresário aí demanda toda essa formação, por exemplo, que você já caminhou. Mas aí, poxa, eu não vou fazer essa formação. Aí o que você precisa fazer? Aí consultoria. E aí esse é o grande desafio, porque muitos os empresários eles entendem que consultoria, que um bom escritório, que uma boa assessoria é dinheiro jogado fora. Mas aí quando você vai para um processo, por exemplo, desse, né, de uma M&A, aí o seu negócio que fatura 70 vale 3, por quê? Porque você, ao longo do processo, não gastou, né, até uma mixaria comparado com o tamanho, com a magnitude do negócio. Então, assim, é o que a gente fala da ignorância, do desconhecimento. E eu acho que esse é o grande ponto. E eu falo que é natural porque se eu sou muito bom em fazer copo, como é que eu vou saber de números, né? Então, faz sentido. Faz muito sentido. Natural. E assim, eu me compadeço disso porque eu passei por isso, sendo advogado, né? O que eu fiz? Fiz faculdade de Direito, daí fui lá, fiz minhas formações em Direito. Chegou uma altura que eu tinha 20 funcionários dentro do meu escritório, 22 funcionários dentro do meu escritório, aluguel, conta de luz, computador, mesa tendo que comprar, entendeu? Sala de reunião. Tinha uma baita de uma estrutura. O que era aquilo ali? Era uma empresa. Aí eu já não era mais advogado, aí eu era empresário. E aí, naquele momento, eu confesso que eu me perdi pra caramba. Me perdi. Eu tinha que fazer conta, eu não conseguia olhar pro caixa, não tinha tempo. Aí, ao mesmo tempo, tinha que analisar processos, atender cliente. Virou uma loucura a minha vida. Virou, literalmente, uma loucura a minha vida, né? E, assim, demorou muito, até por desconhecimento, por não ter uma formação, por não ter assistido um podcast desse, né? Demorou muito tempo para cair a minha ficha em relação a isso e eu começar a olhar para isso. Perdi muito dinheiro mesmo por ignorância da minha parte. E entender que chegou um momento que eu era empresário, eu não era mais advogado. E literalmente a minha atividade preponderante era de ser empresário, não era mais de ser advogado, né? Então a gente se perde muito nisso, né? O pequeno empresário, o emergente, até ele cair essa ficha, por isso que vale muito a pena você investir em assessoria, sobretudo nesse momento de transição aí, onde você sai de um unitário fabricante de um copo para um empresário de uma fábrica de copos, né? E às vezes muda de um dia da noite para o dia. É um pedido. Um pedido, você já se torna um grande empresário. É um pedido. E é onde muitas empresas se perdem durante o crescimento. Porque não está preparada. Porque está acostumada a fazer tudo daquele jeito e aí, de repente, não dá mais para fazer daquele jeito porque o negócio mudou, aumentou muito. E aí eu achar que dá conta de fazer sozinho, né? É isso aí. É interessante quando você falou que é natural não olhar, porque para mim é completamente diferente. Para mim é muito natural olhar os números. Mas para quem é dessa sua formação, sim, né? Para mim também. Por conta da minha formação não tem nada a ver com enquanto contadora. Então, eu falo assim, você é contadora, mas tem um restaurante, então o que eu sei cozinhar? Nada. Eu sei fazer pipoca. Mas eu sei ver números. E você sabe que então, até como advogado... se compensa ou não compensa fazer determinada coisa, né, em determinada situação, por conta dos números. E não consigo, para mim, não tem a menor condição de seguir sem ter exatamente os números na mão. Eu também. Porque até a carne que você vai comprar. Esses dias a cozinheira falou assim, olha aqui, tem 1,2 kg que ela teve que tirar da carne de pele, assim, né? Aí eu fiz as contas, eu falei, ok, mas o restante... Não, compensa. Esse 1 kg e pouco compensa por conta do frigorífico, quando eu compro e tal. Então, tá tudo certo. Não se preocupa. Continua o processo. Continua o processo. Porque se eu considerasse aquilo ali e falasse, não, isso é muito... Talvez ia comprar em outro lugar, ia pagar mais caro quilo e no final das contas não ia valer. Então, ter os números ali redondinhos faz muita diferença, na tomada de decisão, principalmente. Não faz muito, faz toda a diferença, né? Mas assim, você sabe que isso que você está falando é tão interessante que muitas vezes participei de mesas de conselho de empresas que precisavam tomar decisões estratégicas e eu tinha muitas brigas com o contador. Por quê? Porque na minha cabeça o conceito do negócio estava ok, a estratégia jurídica ia bater, você não ia ter, e aí daqui a pouco chegava o contador com os números acabando com a reunião. E eu falei, não, tem que tirar esse cara da reunião. Tira ele daqui? Tira esse cara. Porque tá todo mundo dando certo, chega o contador e quer acabar com tudo.
Mas assim, isso mudou, minha cabeça mudou, nossa, demais, assim, né? Eu agora acabei de fazer uma estruturação relativamente complexa. A gente está trabalhando agora com um projeto de uma tokenização de ativos, assim, né? E uma empresa bastante diferente. E aí fiz toda a estruturação jurídica, né? Todos os contratos, né? O estatuto social, essa coisa toda. Mas antes mesmo, né, de eu falar pro dono do projeto, ó, tá tudo certo, cara, valida com o teu contador os números, né, sobretudo em relação aos tributos que vai incidir sobre essa operação, para depois a gente poder, né? Viu? Aí depois Aprendeu. Volta Depois para mim. apanha. Isso. Aí depois volta para mim, aí eu finalizo, mas primeiro valida se essa estratégia vai dar certo. E aí hoje de manhã ele fez a reunião, o contador falou que estava, né, que estava perfeito, elogiou e tudo mais, e aí voltou para mim, estou finalizando agora, né? Mas agora, literalmente, eu escuto os contadores, né? Como que é que eles são exigentes, né? Você ia dizer que são chato, né? Chato não, exigente. Eu conheço 2 casos bem próximos de empresários que faliram porque não tinham gestão financeira. Tem muito isso, tem muito. Eles deram... E geralmente é assim, ele pensa, poxa, eu tenho caixa, tenho 200 mil no caixa. Ele vai lá e coloca os 200 mil em estoque. E não pensa, poxa, mas peraí. E se não vender? Mas eu tenho funcionário, eu tenho Pegou uma oportunidade, né? Vou pegar 200 mil, vou comprar por 1/3. Né? A matéria-prima compro por 1/3. E aí depois você não tem saída. Todos os custos fixos, despesas fixas, despesas variáveis. Isso aí. Ele ignorou tudo. O que mata a empresa é o caixa, né? É o fluxo de caixa, né? O cara não fez uma continha básica. Porque dívida não mata a empresa. Não. Dívida não mata. Dívida porque não. uma dívida gerida, uma dívida bem, né, bem gestada ali, bem organizada, né, foi produzida de maneira inteligente e tudo mais, você pode ter dívida a vida inteira, né? Até grandes empresas só trabalham com dívidas, né? Tem uma só máxima. Trabalham com capital de terceiro. O dinheiro do banco é sempre mais barato. É sempre mais barato do que o seu, pela questão do custo de capital, né? Que muitas vezes você pega, né, coloca um trade-off ali e se aplica em outro lugar. Mas, meu querido, diz uma coisa. Hoje, então, você está aí com a franqueadora Solos, né? Fala pra gente, então, assim, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, e eu, poxa, quero empreender, quero começar um negócio novo, vende o seu peixe aí, fala qual que é a fase que está a Solos, os projetos que tem, por que quem está nos assistindo pode se interessar, entrar em contato com vocês, ter acesso aos projetos que vocês estão desenvolvendo, de repente virar aí um franqueado de alguma das marcas e dos negócios que vocês estão desenvolvendo. Perfeito, perfeito. Bom, hoje na Solos a gente tem 2 marcas principais, que é a Sniper Franquias, que é uma franquia de entretenimento para shopping centers. A gente só trabalha com shopping centers. O que é a Sniper? A Sniper são estandes de tiro com armas de airsoft. Então, tanto armas de pressão, quanto carabinas, quanto rifles, mas todos com aquela ponteirinha laranja, com um ambiente seguro. Não vai matar ninguém, não. Não vai matar ninguém. Não é tiro. Você não vai dar tiro uma pessoa contra a outra. São todos jogos interativos. Então você tem alvos móveis, alvos fixos. Você tem duelos. Quem atira nos alvos mais rápido e consegue ganhar a competição ali por velocidade. Então, assim, é uma franquia que tem um público muito específico. Dentro dos shoppings que a gente tem lojas hoje aqui em Curitiba, a gente vê crianças, homens, mulheres de todas as faixas etárias. Então, é uma prática para família. Assim. O pessoal pode pensar assim, poxa, mas vou lá levar meu filho para dar tiro. Mas é um brinquedo. Parece algo sério, porque é uma arma e tudo mais, mas para quem quer ter o primeiro contato, até eu que não era muito desse mundo de armas, primeira vez que tive contato, foi uma experiência muito legal. Você quebra muitas barreiras ali de preconceito e fala, poxa, isso aqui é divertido, é legal, é muito legal. Já levei meus muito filhos, bacana. já é muito bom. É muito legal. E depois que você dá os primeiros tiros, aí a pessoa fala... E como negócio, é bom ou não? Como negócio é excelente.
Você tem, hoje a gente parte, dependendo do tamanho da loja, investimento ali a partir de 300 mil. Então, assim, é um investimento que, dependendo do perfil do investidor, é um pouco maior. A gente tem na carteira, já vou falar dos outros negócios, mas é um negócio que tem um faturamento na média mensal bruto de 100 mil, com uma margem de serviço. Então, você tem uma margem líquida ali bem agressiva. Quem quiser saber mais sobre essa margem, entre em contato com a gente. Só seguir lá no Instagram. Mas em linhas gerais o cara fala para te perguntar o seguinte, tá, dá ROI em quanto tempo? Depende do investimento. Se é uma loja um pouco maior, uma loja menor, mas ele consegue em 6 meses ter o aporte dele. Isso é incrível, né? É incrível. É um dos poucos negócios no Brasil que eu vejo hoje e com números. Quem for conversar com a gente consegue provar no número, de forma sem esconder nada. Se precisar de extrato bancário, se precisar de qualquer número, fala assim, tá aqui, ó. Essa empresa faturou tanto, gastou tanto. Entrega o DRE gerencial. Entrega o DRE gerencial para ele e fala assim, ó, é isso aqui que você vai ter de resultado. Com treinamento, com acompanhamento, tudo. Sniper Franquias. Então quem tem aí 300 mil... Quem tem 300 mil, Sniper Franquias. Agora, ótimo. Quem está no ramo de alimentação, não entretenimento, esse é o negócio mais promissor que a gente tem atualmente, que é a Gioia Pizzaria. A Gioia Pizzaria começou com algumas unidades em Curitiba. É uma pizzaria que, como a gente gosta de falar, o paladar não regride. Quando você prova uma pizza de fermentação natural. É um problema. É um problema. Uma pizza com fermentação de 48 horas, com uma massa madre ali de mais de 20 anos, que a pessoa que faz as massas pra gente, que é a Emilene, fundadora de Gioia, viajou para a Itália diversas vezes. Todo ano, né? Ela vai para a Itália para se atualizar, vai nas feiras específicas de farinha, panificação, chocolate. Tanto é que a Emilene começou com gelateria. Ela começou fazendo gelato, foi para a Itália, se especializou nas melhores escolas da Itália de gelato, voltou para o Brasil. Hoje ela tem o Gelataio, que é um outro negócio dela. Mas nós, como Solos Franquia, estamos expandindo a Gioia Pizzaria. A Gioia é uma pizza de fermentação natural com 3 tipos. A gente tem a telha, que é um tipo de focaccia, a pinça, que é um blend de 3 farinhas, que deixa a massa extremamente leve. Para quem tem problemas de comer uma pizza que fica estufado, você pode comer 4, 5 pizzas. Eu ia falar, vamos lá, mas não vamos. E produtos naturais. A gente só trabalha com farinha italiana, a gente só trabalha com tomate italiano, a gente só trabalha com produtos de altíssima qualidade. Então, a Gioia é a melhor opção de micro franquia, eu acredito hoje, de investimento para quem está ali na faixa de 100 até 150 mil reais para investir. A gente está começando a expansão. A gente já tem mapeado todos os bairros e regiões de Curitiba aonde os franqueados podem comprar aquela região para poder instalar a sua loja da franquia. Então, a taxa de franquia parte de 60 mil reais, mais o que ele vai investir na loja. Então, 60 mil de taxa de franquia para todo o know-how e todo o acompanhamento da franqueadora, mais o que ele vai investir na loja, mais o primeiro estoque, mais os treinamentos. Então, todo esse acompanhamento até o start da operação dele é o que vai variar ali de 80 a 90 mil reais. No total, vai estar dentro ali do que a ABF considera como micro franquia, que é até 150 mil. Então, muito bom. Esses são os 2 negócios que a gente tem. E a Gioia, assim, não ganho nada com isso. Mas, olha, a pizza é absurda. É absurda. É absurda. Você come e não quer parar. E você se sente leve. Outro dia eu estava aqui, sei lá quantos minutos eu encarei de trânsito só para ir lá comer, porque é muito boa. É boa. É boa demais. Boa. Quem conhece, é aquilo que a gente fala. O paladar não regride. Você toma um café melhor, quando você toma um café pior, você sente. Você come uma pizza boa... E eles fazem essa sacanagem mesmo. Vai lá, te dá um pedacinho lá, você
Prova Não, essa não pizza tem. aqui. Brie com figo. Um dos melhores sabores nossos lá. Caramba. Então é sensacional. Sensacional. Custo-benefício do investimento numa franquia da Joia hoje. A gente foi na BF, viu todas as empresas nesse segmento e não existe melhor. Ainda mais no modelo que a gente tem, que a gente entrega a massa pronta, entrega os insumos e a pessoa pode trabalhar, às vezes, se ela trabalhar com um só funcionário. Se ela tiver um totem lá de autoatendimento, o funcionário só fica preparando pizza, cuidando do delivery, e o cliente que está ali pedindo no totem senta, recebe a pizza. Então é um negócio sensacional. Operação super enxuta. Produto super validado, porque é o que o que o mercado exige. O mercado não quer mais 7, 10, 20 funcionários. Faz delivery também ou não? Faz delivery também. Show, ainda não entrega em Matinhos. Porém, contudo, entretanto, você pode ser um franqueado. Você pode ser um franqueado e resolver esse problema para o Jairo. Exatamente. Cara, em São José também não tem, né? Então, mas logo terá. A gente vai estar certeza. pesando Abre do lá. lado ali do espeto de pau ali, né? Já pensou? Então, tem muito esse estudo, né? Por conta de região, né? Sim. Depende da região. Sim. Porque em alguns lugares alguém vai estar preferindo comprar uma pizza de vintão, por exemplo, né? Que aí tem o ingrediente tudo do específico para entregar aquela pizza, né? A nossa ideia é democratizar produto de qualidade. A gente está entregando um produto de altíssima qualidade por um preço acessível. Muito bom. Show de bola, hein? Muito bom. Eu fiquei com uma lista de perguntas aqui para a gente fazer. Posso fazer a última? Dá tempo? Dá tempo, sim. Tá, eu vou fazer mesmo sem poder. O que ela é a dona do negócio. Ela que é a dona. Empreende direito. O tempo, né? Se vocês deixarem, eu fico 3 horas falando aqui. Mas tinha assunto pra falar. A gente não falamos de Vipassana, não falamos de tecnologia, que eu adoro. Blockchain, tokenização, inteligência artificial. Eu tive que morder a língua várias vezes aqui pra não... Senão a nossa conversa ia ficar infinita. Mas pra gente encerrar, eu queria que você, com base em toda a sua experiência, que você desse um conselho para quem está ou abrindo um negócio, começando um negócio, ou está pensando em vender o seu negócio. O que a pessoa deveria fazer para arrumar a casa, né? O que ela deveria fazer antes de procurar um comprador para esse negócio? Principal é se colocar no lugar de quem está comprando. Essa é a principal dica que eu dou para quem quer vender a própria empresa. Se coloca no lugar de quem vai comprar. Você compraria o seu negócio? Se você responder não, então não venda. Se você falar assim, não, eu compraria esse negócio aqui com certeza por causa disso. Se você conseguir... Sem emoção, né? Não, se você conseguir... Não, mas você sabe quando o negócio vale a pena, mesmo que seja seu. Você sabe se você compraria aquele negócio ou não. Você sabe se você está dando um jack ali ou não, né? Você fala assim, não, eu compraria esse negócio. Toda empresa tem problema. Até a empresa que eu vendi tinha seus problemas e tal, mas deixar isso bem claro. Até os problemas é bom você deixar transparente. Eu estou vendendo por causa disso. Os problemas que a empresa tem são esses que eu não consegui resolver, mas eu sei que você que está comprando sabe como resolver. E se você consegue resolver esses problemas que eu não consigo, você vai ter um resultado melhor do que eu tive. Se a minha empresa fatura 10, deixa 3 no resultado, só que na tua mão deixa 5 ou 4,5, só resolvendo esses problemas, é motivo suficiente para você conseguir vender. Então, esse é o principal. E para quem está começando, a principal dica que eu daria, como quem já construiu uma empresa do zero e conseguiu fazer venda desse negócio, é gaste mais tempo planejando do que executando no início. Porque eu cometi algumas gafes por não ter pensado em algumas áreas que, se eu tivesse pensado, processualizado e planejado melhor, eu teria mais sucesso. Então, acho que essas 2 dicas. Se coloque no lugar de quem está comprando para quem quer vender, e para quem quer começar um negócio, pense em todas as áreas que você vai ter que resolver problemas. Muito bom. Muito bom, garoto. Ficou show, hein? Show, né? Gostei. Não sei se você sabe,
Você sabe. O Jonathan vai trazer, no dia 29 de novembro, ele vai dar uma aula. Uma aula. Crie expectativas, porque elas serão superadas. Olha só. Vai dar uma aula sobre indicadores, né? Quais são os números que você tem que ver. Isso aí. Eu quis simplificar. Vocês falam em termos técnicos, eu falo no arroz e feijão. Né? Então, para esses indicadores, quais são os números que você precisa olhar na sua empresa, no seu negócio? Então, teremos uma aula. Uma das pessoas que vai entregar muito conteúdo para a gente é o Jonathan. Jairo estará lá também. Eu estarei lá falando sobre reforma tributária. Legal. Mais o Ciro, o Vini, o Thiago Leone. Mas são as pessoas que vai acontecer? Aqui. O quê? O quê? Será a Imersão Eleve-me. A Imersão Eleve-me é um projeto de uma associação de empresários que se reuniram para ensinar outros empresários, né? Cada uma dessas pessoas que estão nesse time, algumas vocês já conheceram aqui, né? Que já estiveram aqui nesse podcast, nessa mesa. Muitas delas vocês já começaram a admirar, já viram a grandeza, né? A potência dessas pessoas. E a gente montou uma associação para ajudar outros empresários, para trazer conhecimento. E claro, ninguém de nós sabe tudo, então a gente aprende muito. Né? Então, enquanto eu escuto o Jairo falando, eu aprendo. Né? Hoje aqui foi uma aula com o Jonathan, eu tenho aulas aqui, muitas aulas, né? Com cada um desses profissionais, e a gente vai ter essa imersão, onde cada um vai trazer um pouco do seu conhecimento, e vai ser grandioso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um grande evento. Compara com o quê? Compara com nada. Não tem nada para comparar o que vai ser. Na verdade, compara com o quê? Eu costumo dizer assim, que o projeto Eleve-me, né, que tem um conceito filosófico muito interessante, que é aquele conjunto, né, de 12 pessoas, né, que se ajudam mutuamente para que essas pessoas possam ir para um próximo nível. E quando a gente é brasileira, né, e sou eu a portuguesa, né, a gente está falando de elevar-se, sim, porque a gente acredita que para que o seu CNPJ seja maior, você precisa se elevar, você precisa ir para um outro nível. E a ideia dessa associação, e quando a gente fala sobre associação, é esse conjunto, essa estrutura empresarial sem finalidade lucrativa. Isso significa que todos os recursos que são gerados, todas as receitas, elas são destinadas exatamente para o seu próprio fim, que é o fim de investir para a elevação e para a melhoria de todas as pessoas que se associarem. Você vai ter essa oportunidade de se tornar um associado e então ter aí uma jornada de crescimento incrível, né? O que todas essas pessoas que compõem essa fundação, que compõem essa estrutura de fundação dessa associação estão montando, estão fazendo, é absurdamente incrível. Eu tenho certeza que a gente está dando um pontapé para aquilo que certamente será uma das maiores, se não a maior associação de desenvolvimento empresarial e educação empreendedora desse país. Nós estamos fazendo, né, o que a gente está fazendo certamente será um marco nesse processo de evolução. A gente acredita demais no empreendedorismo. Na nossa concepção, é o empreendedorismo que vai salvar esse país, essa mentalidade empreendedora que vai salvar esse país. Esse podcast é muito por conta desse motivo que a gente, né, está fazendo. A gente inaugurou esse podcast para levar mais informação, porque a gente sabe que tem muita gente muito boa, tem muita gente muito qualificada, tem muita gente com um coração maravilhoso que acaba perdendo, né, a oportunidade de prosperar na vida por falta de conhecimento, né? É por ignorância que o povo padece. E a gente precisa criar mecanismos para diminuir, para amenizar essa ignorância. E quando um empreendedor prospera, ele impacta a sua comunidade. Então a gente acredita demais nisso. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar para que no próximo dia 29 de novembro você esteja conosco nessa imersão, que vai ser a primeira imersão, a Imersão Eleve-me,
onde a gente vai trabalhar especificamente o planejamento 2026. Então, você que tem uma empresa, você que é pequeno empresário, médio empresário, que ainda não fez o seu planejamento, esteja conosco, que você vai ter muitas dinâmicas para que a gente possa, por vezes, não só fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo, né, dentro da tua empresa hoje, mas também você possa projetar o que está por vir em 2026. 2026 é um ano desafiante, é um ano de eleição, é um ano de reforma tributária, é um ano onde as tecnologias cada vez mais vão tomar lugar no mercado de muita gente. Se você não tiver antenado para isso, isso vai ser um grande problema. Então, aproveite essa oportunidade. Talvez seja o investimento mais pífio, mais insignificante em termos financeiros que você possa fazer dentro do teu negócio, que vai acontecer agora para esse evento que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro. Então, tem aqui na nossa descrição, se você estiver vendo esse vídeo, né, no Instagram, né, no link da nossa bio, você vai ter acesso, você vai ter o link para que você possa se inscrever. As vagas são limitadas, porque o local onde ele vai acontecer é um lugar que cabe no máximo aí 80 a 100 pessoas, e é isso, porque a gente quer garantir essa qualidade da entrega. Então, garanta já rapidamente a sua vaga, né, para que você esteja nesse evento que vai ser incrível, não tenha a menor dúvida disso. E o nosso site é facinho. elevenme.org. Elevenme.org. 11 de 11, escrito me de eu, né? .org. Muito bem. Show de bola, muito bom. Pô, já fizemos um pitch bom, né? Né? Se eu tivesse assistindo, eu me inscreveria. Com certeza. Até porque eu não vou deixar lugar pro meu concorrente. Exatamente. Isso que pode ser o cara que vai comprar sua empresa ainda lá no futuro. Provavelmente. De 70 por 3. Não, depende do risco. Já que é para vender empresa pro concorrente, mas que ele pague mais. Mas esse negócio é risco zero, então é 70 por 70. É 70 por 70, né? 70 por 70. Muito bom. John, brigadão pela sua presença aqui, honra. cara. Foi muito legal, baita podcast, né? Talvez um dos mais densos, né, em termos de conteúdo, e em especial nessa temática que é tão difícil. Foi legal que você trouxe de maneira leve, né, esse assunto, que a galera entendeu bem aí, né? A importância dos números com alguém que trabalhava lá na ponta, na ponta, que é o processo de venda, e hoje também está no processo de construção, né, de negócios. Bruninha? Muito bom, show de bola. Mais um para conta, muito bom. Muito John, obrigada. Né? Obrigada por nos presentear hoje com o seu conhecimento. E você que assistiu e gostou, você pode ter mais no dia 29 de novembro. Isso aí, estaremos todos lá. Curta, compartilhe, comente, manda para os seus amigos, dá essa moral para a gente. Se inscreva, né, no canal. A gente está fazendo isso tudo orgânico porque a gente acredita que a qualidade é o que te convence, né? Não é só aquele jogo de marketing, com todo respeito ao marketing, que é muito importante, né? Mas a qualidade das entregas, você está vendo que os podcasts são de altíssimo nível. E se você quiser ajudar a melhorar esse país, compartilhe esse podcast. Muito bom. Valeu. Muito bom. Até a próxima, galera. Até.